Olá, está no ar mais uma edição do CB Saúde, disponível também em todas as plataformas digitais, TV, podcast e redes sociais. Lembrando que o CB Saúde é uma realização do Correio Brasiliense da TV Brasília e você pode participar interagindo das lives do Correio no Facebook, no Twitter e no YouTube. Eu sou Vicente Nunes e aqui comigo o clínico geral e coordenador do maior pronto-socorro da rede privada do Distrito Federal, o Hospital Santa Lúcia Sul. Luciano Lourenço, muito obrigado pela sua presença aqui no CB Saúde, é uma honra tê-lo conosco aqui. E eu queria começar conversando com você sobre dados divulgados hoje pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, né, o nosso principal centro de pesquisas do país. O IBGE divulgou hoje que somente 13,13 milhões de brasileiros fizeram testes da Covid, por uma população de mais de 211 milhões de brasileiros. Isso não é muito pouco? O Brasil já não deveria ter feito uma testagem em massa para o novo coronavírus? Sem dúvida, Vicente. Boa tarde a todos. Vicente, o teste em massa é uma ferramenta espetacular para que a gente consiga separar os pacientes que têm já algum grau de infecção e os que não estão infectados ainda. Porém, existem algumas engrenagens aí nesse meio que não são tão simples. Primeiro, o poder aquisitivo, né? A gente precisa de dinheiro, não são baratos esses testes e a gente tem uma demanda muito alta no mundo inteiro. Então, adquirir esses testes não está tão simples, né? Agora, começando a melhorar, a gente já tem aí fornecedores que conseguiram produzir esses testes no volume maior, mas esses testes até bem pouco tempo atrás estavam escassos pela demanda mundial que nós tínhamos por ele. Todo mundo querendo, né? Todo mundo querendo. Então, esses testes foram limitados, a gente acabou em alguns centros, não só os hospitais privados, mas também a rede pública, restringindo esses testes para pacientes com algum sintoma um pouco mais claro, né, para que a gente triasse isso de uma forma um pouco melhor, e acabou atingindo aí esses números magrinhos, né, de avaliação por que a testagem em massa é importante? O que ela, por exemplo, permite para os gestores públicos e, lógico, para vocês que estão ali na linha de frente do atendimento? Identificar os pacientes já contaminados. Então, se você é aquele assintomático que está contaminado, você consegue informar essa pessoa que ela precisa se afastar do contato com seus familiares, na sua casa, no seu trabalho e no convívio social de um modo geral. Consequentemente, se você coloca esse vetor, essa pessoa que está infectada, afastada de contato com outras pessoas, você deixa de fazer a contaminação, né, que ele de forma isolada não consegue fazer. Ou seja, você restringe a circulação do vírus. Você diminui a velocidade de contaminação, né? Essa é a grande preocupação, porque o teste em massa tenta fazer com que essas identificações freiem a evolução muito rápida, que muitas pessoas sejam contaminadas num curto intervalo de tempo. Todo o trabalho que foi demandado no mundo inteiro era para evitar isso, porque se as pessoas se contaminam num curto intervalo de tempo, a gente gera o caos, que a gente não tem sistema de saúde não aguenta, né? O sistema de saúde entra, nem público e nem o privado, né? Nem o público nem o privado. Então, todas as medidas de isolamento, os testes em massa que foram tentados ser colocados aqui dentro do Brasil, em Brasília especificamente, mas a gente acabou restringindo esses testes, direcionando ele para os pacientes que tinham mais suspeitas, né, de que realmente estava infectado. Entendi. Os dados do IBGE mostraram também que os brasileiros não foram muito afeitos aí ao distanciamento social. 4,1 milhões de brasileiros não adotaram nenhuma medida de proteção, 64,4 milhões reduziram contatos, mas continuaram saindo de casa. Somente 49,2 milhões ficaram rigorosamente isolados. Como é que você avalia esses dados? Essa falta de comprometimento da população, o que ela representa? Bom, Vicente, isso é algo bem complexo. É por isso que a gente está vendo números tão ruins no Brasil? Estamos falando de nós, seres humanos, né, que temos personalidades, criações e berços diferentes e cada um toma suas decisões, né? Nós estamos em um país livre em que as pessoas têm o direito de ir e vir e que algumas vezes alguns estados, né, como o Distrito Federal, precisou colocar medidas um pouco mais invasivas, né, que invadem o nosso direito de ir e vir para tentar controlar isso.
realmente o não isolamento, a única forma efetiva da gente não deixar acontecer uma contaminação em massa numa velocidade muito grande é com o isolamento. A gente sabe da repercussão social, política e financeira que isso gera, mas do ponto de vista médico, infectológico, essa é a única medida eficaz para que o caos não se instale. Enquanto a gente não tem vacina. Exatamente. A vacina é a nossa esperança, né? Nós temos uma alegria imensa de ver aí que já temos vacinas num andamento muito bem feito, né? Algumas vacinas estão passando pelas fases em que precisam ser avaliadas de uma forma muito eficaz. Então temos aí já 4 vacinas, né, inclusive aqui dentro do Brasil, que estão sendo testadas em parcerias com alguns órgãos e instituições dentro do Brasil, numa fase já mais avançada e com os resultados preliminares muito positivos. Pois é, a gente viu inclusive até hoje o governo russo chamou uma entrevista coletiva mundial para tentar explicar um pouco a questão da vacina russa, que foi muito criticada por não ter seguido trâmites legais, né? Então, eles anunciaram que vão fazer uma fase ampla de testes. Por que é importante você testar até o limite a vacina? Mesmo a gente estando numa pandemia tão séria em que as pessoas estão ansiosas por um imunizante. Segurança, Vicente. A gente não pode produzir uma vacina que gere mais danos, né? Você imagina você introduzindo uma pessoa sã, sem nenhuma comorbidade, uma substância, um fragmento, um vírus atenuado que gere alguma repercussão um pouco mais perigosa. Então é por segurança, né? Existem critérios que são que precisam ser verdadeiramente seguidos para que a gente crie algo que traga benefício e não malefício. E por isso que as fases, existe toda uma progressão, estamos aí num século em que a nossa ciência avançou muito. E essa segurança que a vacina precisa passar, a gente tem que lembrar que uma vacina produzida nesse intervalo de tempo em que existem promessas otimistas de acontecer, é algo nunca imaginado na história da humanidade. As vacinas mais rápidas que já aconteceram na face da Terra precisaram aí de 4 a 5 anos para serem produzidas. Então, ainda que a população esteja inquieta e muito ansiosa para que essa vacina chegue ao nosso braço, né, à nossa corrente sanguínea, ela precisa chegar com segurança. Vocês no Santa Lúcia estão otimistas de que a vacina ainda sai este ano? Vicente, sem dúvida, né? Assim, o que a gente pensa? As fases, né, e as vacinas que estão aqui dentro do Brasil estão tendo um apoio muito grande. Então, as instituições privadas ou os órgãos públicos relacionados estão dando um apoio gigante para que essas empresas cheguem nesses números, né, nessas conclusões que realmente a vacina é segura, para que seja introduzida em massa na população. A gente já escuta em que essas empresas que têm um aporte financeiro grande, uma reserva financeira grande, algumas delas já estão produzindo essas vacinas, né, de forma arriscada, né, ainda que não tenha ainda todas as etapas concluídas. Algumas dessas empresas já vêm produzindo essas vacinas e deixando em estoque. Então isso nos deixa otimista. A partir do momento que é liberado, você tem condições de abastecer. Exatamente, já tem um abastecimento mais emergencial, urgencial. Então isso a gente escuta, né, que essas empresas estão acreditando tanto, porque nós já estamos em fase 3 e os resultados preliminares dessa fase 3, que é a última fase antes dela ser autorizada a produção de forma formal, elas são otimistas. Então a gente acredita que se essas empresas tiverem, né, realmente essa produção, isso são informações não oficiais, né? A gente que conhece algumas pessoas aí dentro dessas empresas, escuta dizer que elas já vêm se preparando para que, caso a expectativa de que a vacina seja aprovada, eles já tenham algum estoque emergencial, e isso nos traz esse otimismo de que ainda esse ano pode ter aí algum lote produzido em massa. Ô Luciano, corre-se o risco de os pobres ficarem sem vacina? Porque está todo mundo querendo, e lógico, quem pagar mais leva. A gente viu o próprio governo dos Estados Unidos já comprando, se antecipando 100 milhões de doses com uma empresa, mais 100 milhões de doses com outra empresa. Os pobres correm o risco de ficar sem vacina e, na sua avaliação, o que o governo tem que fazer para que todo mundo tenha o mesmo direito de acesso?
Bom, estamos no Brasil, um país de terceiro mundo, mas todos os países, Vicente, vêm fazendo as suas negociações diretas. A gente tem hoje aqui no Brasil a vacina desenvolvida em conjunto lá com Oxford, com a Fiocruz aqui no Brasil. Já se fala, né, em compra de 100 milhões dessas vacinas para o Brasil. Então, quando a gente pensa nos países pobres ficarem sem vacina, a gente vê uma movimentação, né, de todos os países, e o Brasil também vem fazendo essa movimentação de resguardar, né, de proteger a sua população e ter, né, a gente com 100 milhões de vacinas dentro do Brasil, a gente consegue fazer um freio, um cerco extremamente eficaz para que essa vacina caia vertiginosamente, o estrago em que ela vem que essa doença caia vertiginosamente, o estrago que ela vem fazendo na nossa população. E a vacina, ou seja, ela é controlada pelo governo. Quem compra a vacina é o governo. E o Brasil tem um histórico muito interessante nessa questão de vacinação, né? Inclusive é modelo no mundo, né? E nós temos no Brasil instituído o SUS, o Sistema Único de Saúde, que não enxerga o paciente pobre e o paciente rico, ele enxerga o paciente. Então não é uma preocupação nossa, né, imaginar que essas vacinas vão chegar só para as classes sociais mais altas. A gente espera, né, e a movimentação que a gente vê dentro do Sistema Único de Saúde é que é uma vacina para todos. Não interessa se você é alto, branco, preto, pobre, rico, ela é para todos. Você trabalha comanda aí o maior pronto-socorro privado aqui do Distrito Federal, né? Isso. Como é que está o fluxo de pessoas? Eu te pergunto isso porque a gente tem visto muitas pessoas morrendo em casa, né? Não estão indo para o hospital ou por medo ou por falta de condições. O que é? Como é que vocês estão lidando com isso? Vicente, assim, nós felizmente tivemos algum tempo, ainda que curto, para usar a experiência de outros países. China, Espanha, Itália, o próprio Brasil, né, que começou por São Paulo, ali um quadro com uma velocidade um pouco maior de contaminação. Então, aqui em Brasília, nós conseguimos extrair as experiências positivas e retirar as experiências negativas que tivemos aí, não só dentro do Brasil, mas no mundo inteiro. E o que ficou claro, né, dentro de um pronto-socorro de alta complexidade como é o nosso? A gente precisava separar os fluxos. Então, a gente não pode misturar um paciente que não tem nenhuma síndrome gripal, ou seja, ele não tem nenhum critério para ser investigado junto de um paciente que tem a síndrome gripal, que está tossindo, espirrando, com febre, com falta de ar. Então, a primeira coisa são os pronto-socorros conseguiram usar as experiências e montaram fluxos. Não é tão simples montar isso, foi uma dedicação em conjunto com toda a diretoria, com toda a coordenação, né, técnica e operacional de um hospital. Você mudar fluxos dentro de um pronto-socorro não é algo tão simples, existem muitas determinações, né, para que isso aconteça com responsabilidade. Então, uma vez em que o nosso hospital conseguiu montar esses fluxos de uma forma inteligente, os pacientes, por exemplo, as gestantes, elas usam uma entrada completamente diferente de todo o outro pronto-socorro, porque uma gestante não pode correr o risco de ficar em casa sem acompanhamento médico e precisa ir ao hospital para ser avaliado e fazer o seu pré-natal da melhor forma possível. E a mesma coisa aquela pessoa que tem o infarto, que tem o diabetes, que tem o AVC, essas pessoas também não podem ter fluxos misturados com pessoas que têm sinais mais claros da infecção pelo Covid. Então, uma vez isso instituído, né, e a gente inicialmente, a gente percebeu que os pacientes, as pessoas de um modo geral, tinham muito medo, né? Eu não vou no pronto-socorro, eu só vou em último caso. E isso gerou quase que uma síndrome. A gente viu infecções de urinas comuns, que normalmente chegavam lá no pronto-socorro e tinham um tratamento domiciliar com tranquilidade, chegam lá com uma infecção um pouco mais grave, em que necessitava, inclusive, de internação para tratar ela. Então, isso aconteceu muito. E as pessoas foram ao limite ali, né? Foram ao limite, demoraram muito, né, com medo de se expor e de misturar esses fluxos. Então, primeira coisa, a população precisa entender que não só na rede privada, mas também na rede pública, nós temos fluxos diferenciados. Então, se em algum momento a orientação era fique em casa ainda que você tenha sintoma, isso nesse momento mudou completamente. Se você tem algum sintoma, respiratório ou não respiratório, procure o seu pronto-socorro de escolha ou próximo da sua casa, o seu pronto-socorro que você tem como referência para ser avaliado por um médico com sintomas gripais ou sem sintomas gripais.
A gente, voltando aqui aos dados do IBGE, você falou também sobre comorbidade, né? O IBGE mostrou que 47,2 milhões de brasileiros, 22,4% da população, tem algum tipo de comorbidade. E a hipertensão, com 12,8%, é a mais frequente, seguido por asma, bronquite e efizema, 5,7% da população, diabetes, 5,3%, depressão, 3% e doenças do coração, 2,7%. Essas pessoas, elas estão mais vulneráveis à Covid? Vicente, a Covid é uma doença inflamatória e coagulativa, ela tem um padrão. Os pacientes que são acometidos com a forma grave, eles têm uma evolução muito rápida da doença. Então, sem dúvida, né, a gente percebe, e agora já com alguma experiência, falando com propriedade, que os pacientes com doenças pulmonares prévias, então a asma, o DPOC, o enfisema, esses pacientes são mais vulneráveis para adquirir o coronavírus, né, e ser acometido pela Covid-19 e ter as versões mais graves da doença. O hipertenso e o diabético também são outros pacientes, né, essa classe que você comentou aí, que tem mais chance de complicar se essas doenças estiverem maltratadas. Então é importante ressaltar isso, que aquele hipertenso que mantém a pressão bem controladinha, aquele diabético que tem o diabetes bem controlado, com consultas regulares, ele minimiza muito a chance disso aqui virar um caso grave. O problema é o diabético e o hipertenso que não controlam bem a sua doença de base. E aí vem uma terceiro acometimento, que é a obesidade, né? A gente vem observando pacientes jovens, sem nenhuma comorbidade, porém com IMC acima de 30, 35, 40, migrando para a versão mais grave da doença. Então, a obesidade é uma doença inflamatória, uma síndrome metabólica em que gera inflamações persistentes no organismo e fora a caixa torácica, né? A expansão da caixa torácica para a respiração precisa de um esforço maior. Então, quando esses pacientes têm a infecção pelo coronavírus, em que o pulmão também inflama, eles tendem a ter uma versão mais perigosa da doença. Você que está no dia a dia, as pessoas estão deixando para a última hora para se tratar da Covid? Porque, por exemplo, eu vi um caso de uma pessoa que já estava com 75% dos pulmões comprometidos e estava em casa ainda. A gente sabe que a população, né, sofreu muito com as orientações um pouco confusas desde o início da pandemia. Foi tudo muito rápido, né, algo que a gente precisou se preparar e se adequar quase que diariamente, né? O que era verdade num dia já não era no dia seguinte. Então, mesmo tendo pessoas sérias, né, assim, grupos de pessoas e cabeças pensantes para que o melhor fosse orientado, a gente percebeu muitas confusões. Então, em algum momento em que a orientação era fique em casa, porque ir no hospital é perigoso, e isso acabou acontecendo porque nós tínhamos um medo muito grande de que todos fossem juntos ao pronto-socorro, e aí a gente não tem condição de atender essas pessoas juntas. Então a gente privilegiou aquelas pessoas que já tinham algum sintoma. Hoje isso mudou completamente. A orientação é que se você tem algum sintoma, ainda que com 24 horas, de uma maneira inicial, tenha contato com o médico no pronto-socorro. Luciano, eu vou pedir licença um minutinho, a gente vai fazer um intervalo, o CB Saúde volta já já, nós estamos recebendo aqui o coordenador do Hospital Santa Lúcia, Luciano Lourenço, ele é o responsável pelo maior pronto-socorro privado do Distrito Federal. Fica aí.